Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus te dê sabedoria, graça, discernimento, que neste domingo o Espírito Santo esteja aí acompanhando você nas suas atividades, nos seus momentos com a família, em tudo que você for fazer, que as suas atitudes glorifiquem a Deus e que Deus esteja presente com você. Amém? Que legal estarmos juntos neste domingo. Hoje é dia 10 de dezembro de 2023. E esse dia 10 de dezembro, é uma data muito especial para nós cristãos aqui no Brasil. Hoje se comemora, no calendário oficial do Brasil, o Dia da Bíblia. Isso mesmo, hoje é o dia que se comemora a Palavra de Deus, a Bíblia. E eu quero ler um texto que está na Bíblia, em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. O apóstolo nos diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Na Nova Tradução da Linguagem de hoje diz assim: pois toda escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. O versículo 17, que é a sequência: e isto para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Gente, hoje é esse dia maravilhoso em que comemoramos a Palavra de Deus. Comemoramos o fato em que Deus nos deixou um registro escrito da sua verdade. É claro que se fossem escrever tudo sobre Deus e sobre todas as coisas espirituais, não haveriam livros suficientes para colocar tudo. Mas Deus deixou registrado pelo menos o mínimo que nós precisamos para entender as verdades eternas para a nossa salvação. Aquilo que precisamos para ser salvo está na Bíblia. Aquilo que precisamos para ter uma vida digna nessa terra está na Bíblia. Para entendermos o que é certo e errado está na Bíblia. Para aprendermos uma conduta correta nessa terra, na área familiar, financeira, saúde, tantas outras áreas da nossa vida, está na Bíblia. A palavra de Deus, ela é a bússola do cristão, porque ela nos mostra a direção na qual devemos andar. E, gente, a palavra de Deus, ela já foi motivo de muitas guerras, já foi motivo de muita violência. Muitas pessoas morreram simplesmente por querer ler a Bíblia, ou por querer ler a Bíblia em público para os outros, ou por querer traduzir a Bíblia. Quando Martinho Lutero, que era um padre católico, lá em 1517 ele começou a ler e a ensinar a Bíblia nas missas, e começou a ler exatamente o que estava escrito na Bíblia, na língua do povo alemão. As autoridades ficaram revoltadas, porque já não se fazia mais isso naquela época. E a palavra, naquela época, a palavra dos bispos, dos arcebispos e do Papa valia mais do que a Bíblia. E aí começou a Reforma Protestante, quando Martinho Lutero disse que todo o povo devia ter acesso à Bíblia. Mas antes dele, outros homens valentes como Pedro Valdo, como John Wycliffe, como vários outros, John Knox e vários outros deram a sua vida lutando para que a palavra de Deus pudesse
chegar às pessoas, para que a palavra de Deus pudesse chegar a mim e a você. Nos tempos de Jesus, os discípulos anotavam tudo que ele falava. Depois, os apóstolos escreveram o que foi ensinado a eles, o que eles viram de Cristo e o que Deus falava por meio do Espírito Santo. Toda a Bíblia, todo o texto da Bíblia no Novo Testamento foi escrito diretamente pelos discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, ou pessoas que tiveram contato com ele. A Bíblia ela é o documento mais verídico, histórico e real do mundo. Ela é um documento histórico. Eu sou historiador, você sabe que além de ter estudos na área da teologia, da filosofia, eu também sou formado na faculdade de História, sou professor de História, e eu posso assegurar a você, não existe livro antigo mais fiel ao real do que a Bíblia. Não existe livro que foi mais bem preservado do que a Bíblia. Inclusive há um estudo, muitos estudos de pesquisadores, que fazem análises dos textos e dos documentos mais antigos, originais, comparando eles com a Bíblia que nós temos hoje. Falando-se do Antigo Testamento, o povo de Israel preservou toda a escritura da Torá de Moisés, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Também os livros dos profetas, os salmos, os provérbios, os cânticos. Eles preservaram tudo isso. E nós temos inúmeros documentos que provam que o Antigo Testamento não foi adulterado. Desta forma, podemos confiar que a Bíblia que nós temos hoje, na nossa casa, ela é a mesma escritura que foi redigida há quase 2000 anos atrás, finalizada pelos discípulos de Jesus, e que nos traz a palavra verdadeira de Deus. Se você ler a Bíblia, você vai aprender a verdade. Como nós lemos aqui, ela é útil para ensinar a verdade. E aqui não diz uma verdade, aqui diz a verdade, porque a verdade não é relativa, a verdade é única. Também diz que ela condena o erro. Ela vai mostrar no seu coração o que está certo e o que está errado. Também diz corrigir faltas, ou seja, mudar o caminho da nossa vida. Quem lê a Bíblia e aplica ela tem uma vida de vitória, tem uma vida abençoada. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparável a uma pessoa prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a chuva, veio a inundação e a casa permaneceu de pé. Dessa forma eu posso dizer para você, aplique a palavra de Deus na sua vida e você vai ter prosperidade, felicidade, alegria. Você vai viver uma vida boa, uma vida longa, uma vida saudável, porque a palavra de Deus ela corrige os nossos caminhos e nos coloca no caminho da vida eterna. E aqui diz, ensina a maneira certa de viver. E ela também nos habilita a fazermos boas ações, boas obras. Nos capacita para servirmos a Deus, para sermos úteis aos planos do Senhor aqui nessa terra. Gente, para a Bíblia chegar até nós, pessoas deram a sua vida. Pessoas gastaram muitos anos escrevendo, copiando. Lá naquela época que não havia fotocópia, não havia impressora, era tudo copiado à mão. Isso desde Jesus até o ano de 1500 e poucos, toda a Bíblia foi sempre copiada à mão. E aí ela chega até nós com todo esse esforço. Hoje ela está disponível no celular, hoje ela está disponível impressa. Eu tenho certeza que você tem mais do que uma Bíblia em casa. E às vezes nós não valorizamos a Escritura. Nós nem estudamos ela, nem nos dedicamos a ela. Eu quero incentivar você a ler a Bíblia, a aprender com os provérbios, a adorar a Deus com os salmos, a entender histórias que vão te dar lições de vida preciosas na vida dos reis, na vida dos patriarcas, compreender o sentido da vida nas palavras de Jesus, aprender o caminho da salvação naquilo que Jesus ensina, os apóstolos,
Nas cartas de Paulo você vai entender como um pecador pode ser transformado. Nas cartas de Pedro, Tiago, João, você vai aprender como viver a nova vida. Valorize aquilo que Deus já deixou para você. Ele deixou uma carta de amor que é a Bíblia. Eu quero hoje junto com você agradecer pela palavra, mas também quero junto com você tomar uma decisão de valorizar a palavra de Deus. Vamos fazer um pacto de todos os dias ler a Bíblia, nem que seja 1 ou 2 ou 3 versículos que vão inspirar o nosso dia, mas de preferência ler pelo menos um capítulo por dia, de forma sequencial. Se você nunca leu a Bíblia toda, eu quero incentivar você, comece lendo no Novo Testamento. Comece em Mateus, Marcos, Lucas, João. Você segue ler todo o Novo Testamento. Depois você volta e você vai ler de Gênesis até Malaquias, o Antigo Testamento. Existem vários programas também de leitura da Bíblia, para você ler ela numa sequência bem legal. Então, eu quero incentivar você a ler a palavra de Deus. Deus vai abençoar você com isso. Você vai receber muito do Senhor. Mas não apenas ler, digerir no seu coração o que está lendo e pensar como eu posso aplicar esta palavra. Porque é isso que vai transformar você nessa pessoa que tem a sua vida construída sobre a rocha. Querido Deus e Pai, oramos neste domingo agradecendo pela Tua palavra. Ela é um presente, ela é uma dádiva. Obrigado, Senhor, por esta palavra que é um dom, é um presente que o Senhor nos deu. Ela chegou até nós custando a vida de muitas pessoas que se sacrificaram na Tua obra, no Teu reino, para trazer e traduzir a Bíblia para nós. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é a verdade. Ensina-nos pela Tua palavra. Hoje, Senhor, nós fazemos um pacto contigo. Repete isso, meu amigo. Eu me comprometo em ler e aplicar a Bíblia todos os dias à minha vida. Diga, eu me comprometo em colocar a palavra de Deus como prioridade na minha vida. Eu vou viver por ela todos os dias da minha vida. Amém? Que Deus abençoe você e a sua família. Que hoje, nesse domingo, vocês possam desfrutar da alegria de estar na presença de Deus. E eu quero fazer um convite todo especial para você que é aqui de Novo Hamburgo, da região do Vale dos Sinos aqui. Hoje à noite temos um grande culto de celebração, um culto da família, um culto de alegria aqui na igreja Encontros de Fé. Hoje, domingo, 19 horas, nas Nações Unidas 2804. Eu vou estar trazendo uma palavra hoje e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Uma palavra hoje ao seu coração. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você e com a sua família. Venha valorizar a Bíblia, vamos celebrar a palavra de Deus e vamos aprender com ela hoje à noite. 19 horas, aqui em Novo Hamburgo, você é meu convidado. Estará comigo, estarão os outros pastores, obreiros, diáconos, estaremos ali para servir você e a sua família, para abençoar você. E nós queremos que quando valorizamos a palavra de Deus, Deus também nos abençoa, Deus também faz coisas maravilhosas. Então não fique em casa hoje, decida ir à igreja, estar com a família de Deus hoje à noite. Aqui em Novo Hamburgo é uma opção para você. Nações Unidas 2804, bem atrás do Mercado Bourbon, na mesma avenida onde tem o trem, 3 quadras da estação Novo Hamburgo, a estação final do Transurb, aqui na Grande Porto Alegre. Um grande abraço para você, Deus abençoe e até hoje à noite nos vemos lá.